Olá, gente, tudo bem? Eu sou Albuquerque, produtor musical. Seja bem-vindo aí. E estamos aqui para realizar o podcast. Aqui do meu lado, Natalino, da gravadora Paz no Vale. E do meu lado direito aqui, pastor Abílio Santana. Sejam bem-vindos. E com a palavra Vossa Senhoria, pastor Abílio Santana. Querido Albuquerque, querido Natalino, amados internautas, saudações de paz, começando esse podcast. E há quem diga que Albuquerque, ele é duro nas perguntas. Espero que eu não seja mole nas respostas. Bom, estou à sua inteira disposição. Pastor Abílio, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer imenso receber você. O que eu mais queria era fazer um podcast com você. Era o que eu mais queria. Sonho Aí realizado. combinei aqui com o Albuquerque e pela primeira vez estamos fazendo o nosso podcast. Aqui. Então, Eu tenho muitas perguntas Então aqui faça para suas fazer. Será que a gente derruba esse homem hoje? vamos tentar. Vamos tentar. Não. Mas é difícil, mas vamos tentar. Vamos lá. Derruba Começa. não, pelo amor de Deus. Me deixa em pé. É mais fácil a gente cair, né? Vamos lá. Eu tenho dúvida, e o povo também tem dúvida, sobre o pecado de Adão. A gente aprendeu em todo o longo da nossa vida que era a maçã, que era o fruto, que a gente comeu, Verdade. entendeu? Que se tornou a humanidade que somos hoje. Pastor Abílio, qual é o verdadeiro pecado de Adão e Eva? Gente, a Bíblia responde, querido Albuquerque, amado Natalino e queridos internautas, a Bíblia responde a todas, no plural, todas as perguntas. Na Bíblia Sagrada está escrito que Deus deu uma ordem para Adão. Deus deu uma ordem para Adão. E a ordem foi: de todas as árvores frutíferas do jardim, tu tens liberdade de desfrutar. Podes comer à vontade. Antes, porém, Deus falou com Adão: daquela árvore ali não comereis. E Deus disse: no dia que tu comeres, certamente morrerás. Em outras palavras, Deus disse: não haverá acordo, certamente morrerás. Não haverá a marcha ré, não haverá perdão, certamente morrerás. E Adão, segundo as Escrituras, desfrutava de todas as árvores do jardim. E é sabido que Satanás adentrou numa serpente e fez a serpente falar. Todos nós conhecemos a história, né? E foi até Eva e disse: não é assim que Deus disse? Que tu não podes comer de nenhuma das árvores? Eva disse: opa, o Senhor não disse isso. O Senhor disse que podemos comer de todas. Antes, porém, da árvore da ciência, do bem e do mal, não comerás. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que é a ordem divina. Aí então, Satanás, no capítulo 3 do livro do Gênesis, ele tenta a mulher, inventa uma mentira, a primeira mentira da terra. Ele disse: Deus falou que no dia que tu comeres tu vais morrer? Sim. Aí o diabo disse: certamente não morrerás. Ou seja, dizendo que Deus tinha mentido. Daí porque ele ser o pai da mentira. E qual é esse fruto? É a maçã? É a pera? Não é sabido. Só sabemos, só garanto
já é sabido, melhor dizendo, que não foi a maçã nem a pera, tá? Só lhe garanto que esta árvore foi tomada, Deus tomou para si, colocou um anjo para guarnecer o paraíso, e esta árvore, segundo as Escrituras, está guarnecida por Deus. Então não foi sexo, porque Adão e Eva poderiam manter sexo porque eram marido e mulher. E o próprio Deus disse que fez eles para isso. Deus deu ordem que o homem deveria povoar a terra. E como povoar a terra sem sexo? Então não era errado. Deus fez o homem para isso. E foi a maçã? Foi... Não. Nós não temos o nome da fruta. Nós só sabemos que esta fruta é a árvore denominada árvore da ciência do bem e do mal. Então, como o pecado entrou no mundo? Através de Satanás inventando uma mentira, colocando Deus como mentiroso, por isso ele é o pai da mentira, tá? Então, qual foi o pecado? A desobediência. Porque Deus disse, não coma, comeu, desobedeceu. Então, o primeiro pecado, desobediência. A porta foi a mentira, tá? E o agente que fez o homem pecar foi a desobediência. Então não tem nada a ver com traição entre Eva com Satanás? Não entendi. Eva trai... Segundo alguns historiadores aí, diz que Eva traiu Adão com o próprio Satanás. Não, isso é conversa do Satanás. Isso é conversa do próprio Satanás. Amigo, a Bíblia responde a toda e qualquer pergunta. O que sair da Bíblia é invenção humana. A Bíblia nos revela que Deus disse daquela árvore, da ciência do bem e do mal, não coma. No dia que tu comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16, 17, 18, tá? 15, 16, 17, tá? Agora, quando a mulher pecou, Gênesis capítulo 3, versículo 4, qual foi o pecado? O pecado foi desobediência a Deus. Deus disse, não coma. O diabo veio, inventou uma mentira, disse que Deus estava mentindo. No dia que tu comeres, certamente não morrerás. Aí eu aprendo que nós temos muita facilidade de acreditarmos na mentira de que na verdade. Deus disse, não coma porque você vai morrer. Quantos anos foi que Adão e Eva segurou isso? Não sei, não é sabido. Aí vem o diabo e inventa uma mentira. Mentira contra Deus. Certamente não morrerás. Pô, se Deus disse que eu vou morrer. Aí o diabo vem e diz, certamente não morrerás. Está dizendo Deus mentiu. Daí o porquê dele ser pai da mentira. O pecado entrou no mundo por isso. O que vier, fora isso, é invenção do próprio Satanás. Satanás também pode ter dito que comer o fruto da árvore teria a ciência do bem e do mal. Não, sim. Ele disse, não, Deus não quer que você... O próprio diabo disse isso. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ter a ciência do bem e do mal. Antes, porém, não morrerás. Deus mentiu. Serás como Deus. Ah, sim. É isso que está escrito. O próprio Deus disse que você... melhor dizendo, o próprio diabo diz, não come, se você comer, Deus sabe que no dia que tu comer, tu vai ser como Deus, igualmente a Deus. E Deus não quer que você seja semelhante a Ele. Até porque o diabo foi expulso dos céus, segundo a Bíblia, porque ele intentava ser semelhante ao Criador. No caso, inveja, tá? E a inveja foi inventada pelo próprio diabo. E, segundo as Escrituras, Deus tinha dito, não coma, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás. Daí porque nós, oriundo de Adão e Eva, temos a sentença da morte. Morremos. Tá? Mas morreu, acabou? Lógico que não. Isso aí é outra história. Jesus veio, religou o homem a Deus. Quem aceita Jesus e viver segundo as Escrituras tem salvação garantida. Mas respondendo a tua pergunta,
o pecado entrou no mundo pela desobediência à ordem do Criador. O que passar disso é a invenção do próprio Satanás. Tá, deixa eu continuar nessa mesma pergunta que você está fazendo. Essa morte de Adão e de Eva, que tipo de morte foi essa? A morte que eu e tu vamos passar. Mas eles não morreram. Como não morreram? Morreram fisicamente, desapareceram? Lógico, está escrito. Faz 10 mil anos. Morreram, lógico. Essa morte é como eu e tu. Eles não envelheciam. Olha aí, o Abílio de 40 anos atrás tinha 20 anos. Então, a morte de Adão e Eva é morte literal. Eles morreram literalmente. Foram envelhecendo, até que o coração não aguentou mais e morreram. Eu pensei que fosse morte instantânea. Comeu, Não. Tá. Tiraram o jardim dele. Não, morreu. Aí foram viver. Não, como morte instantânea? Se morte instantânea, de onde é que a gente veio? Se foi morte instantânea, de onde é que a gente veio? O mundo existe hoje graças a Adão e Eva. A grande tribulação. A igreja passará pela tribulação ou não? Veja bem. A Bíblia responde a toda e qualquer pergunta. O que sair da Bíblia é extra-bíblico, é antibíblico, é heresia. Eu entendi a sua pergunta. A igreja passará pela tribulação ou não? Veja bem. Pela tribulação nós já estamos passando. Sim. Agora, grande. Singular. Artigo definido. A grande tribulação é outro departamento. Segundo a Bíblia, haverá o arrebatamento da igreja. Haverá o rapto da igreja. Fulano não acredita, igreja não acredita, pastor fulano não acredita. Que ele vai pocar o bofe dele onde ele quiser. Eu quero saber o que diz a Bíblia. Pastor fulano não é dono do mundo. A denominação tal não é dona do mundo. Quem é dono do mundo é isso aqui, o manual divino para toda e qualquer criatura da terra. Se não seguem, aí é outro departamento. A Bíblia diz que a igreja será arrebatada. E após o arrebatamento da igreja, logo de imediato, a terra sofrerá 7 anos da grande tribulação. 3 anos e meio, uma falsa paz. E os últimos 3 anos e meio será de fato o diabo comandando o mundo. O diabo vai entrar no corpo do presidente mundial, o denominado anticristo, que vai reinar por 7 anos, 3 anos e meio, uma falsa paz. E nos últimos 3 anos e meio, Satanás entrará no corpo do anticristo e aí implanta a nova identidade mundial, 666, enfim, resumindo, 7 anos da grande tribulação. E quando acontecerá? Segundo a Bíblia, acontecerá após o arrebatamento da igreja. Primeiro a igreja vai embora, depois começa a grande tribulação. O que você escutar é simplesmente fruto da cefálica massa de alguém que está vindo contra as escrituras sagradas, e eu fico por aqui. É segundo o capítulo 12 de Apocalipse. Tá. Fala sobre a mulher Certo. que estava grávida para dar à luz Agora, a unigênita. qual é a dúvida? A dúvida, quem é essa mulher? Simples. Volto a repetir. Esse livro aqui é o manual. A Bíblia diz o quê? Há quem diga, o querido Albuquerque, querido Natalino, Corta. Respondendo a tua pergunta, tá? Respondendo a tua pergunta. Quem é a mulher do Apocalipse capítulo 12? Simples. Volto a repetir, a Bíblia responde. O meu achismo cai por terra, o achismo do pregador fulano, do cantor fulano, de ciclano, se estiver longe das escrituras, cai por terra. Há quem diga que aquela mulher é a igreja. Outros afirmam que é a Virgem Maria. E a Bíblia diz o quê? A igreja não tem como ser. Não tem como. Porque a igreja não é mulher. A igreja é noiva. Ainda não
casou-se. É simplesmente noiva. Então não é mulher. É pura, imaculada. Virgem, no sentido de sem pecado. E Maria? Maria não tem como ser. Maria não tem como ser. Não tem como. Até porque Apocalipse já veio depois do nascimento de Maria. Quem teve a revelação do Apocalipse foi João, que cuidava de Maria. Jesus já morreu, já ressuscitou, já está na glória, e Maria está morando com João, porque Jesus na cruz disse: João, cuida dela. Cuida de Maria. E é sabido que João morreu em Éfeso. O túmulo de João está lá em Éfeso. E também está lá o túmulo de Maria, porque Maria foi morar com João em Éfeso. E aquele túmulo lá em Israel, em Jerusalém, uma farsa. Tá? Volto a repetir, uma farsa. Tá? O túmulo de Maria está em Éfeso. Dá um Google aí. O túmulo de Maria está em Éfeso. Aonde você quer chegar? Como que Maria já vive? Como que Maria já vive nessa época? E aí agora, João, que toma conta de Maria por ordem de Jesus, tem uma revelação da mulher sendo perseguida pelo dragão e é Maria. Não tem lógica. Vamos lá. E quem é essa mulher? Israel. E também não tem como ser Maria, porque está escrito que ela deu à luz ao seu unigênito. E Maria teve vários filhos. Vários filhos. Fiz até algumas anotações aqui. Marcos capítulo 3, versículo 21. Marcos capítulo 3, versículo 31 e 32. Mateus capítulo 13, versículos 54, 55 e 56. Mateus 12, 46. São os filhos de Maria. Maria teve 7 filhos, fora Jesus. Jesus teve 7 irmãos, e a Bíblia até nos revela os nomes deles. Um deles era Tiago, outro chamava Judas, não Judas Iscariote, mas Judas aquele que escreveu um dos livros da Bíblia, né, que é o livro de Judas, que era irmão de Jesus. Então, não tem como ser Maria, porque Maria não teve um único filho, só Jesus. Ela teve vários filhos. E quem é aquela mulher? Israel. Israel sendo perseguido por Satanás, por ter gerado o Messias que religou o homem a Deus. Então, Apocalipse, capítulo de número 12, a mulher sendo perseguida por Satanás, o dragão, é Israel que está sendo perseguido. Agora o pau está quebrando. E essas perseguições é porque ela gerou o Messias, que religou o homem a Deus, que estava desligado lá desde o Éden, que Satanás cortou o cordão umbilical entre o homem e Deus. E Deus disse, da semente da mulher, eu vou enviar um que vai religar o homem a Deus. E esse foi o Messias que se fez carne, que sempre existiu e morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, está vivo à direita de Deus e, como ele é onipresente, está presente aqui nesse estúdio, hoje e agora, para a glória de Deus. Pastor Abílio. Oi. Maria Antônia, lá de Belo Horizonte, quer saber o seguinte, diz que em Atos 2, falaram em línguas estranhas. Que língua foi essa? Santa Maria, lá de Belo Horizonte, veja bem, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, batismo com o Espírito Santo, você recebe uma língua que ninguém entende, está escrito. O apóstolo Paulo escrevendo a igreja mais pentecostal da época, a igreja de Coríntios, ele disse, quem fala em línguas, ora em mistério, só Deus entende. Então, o batismo com o Espírito Santo é um privilégio que pouquíssimas pessoas alcançam. Falar em mistério, ninguém entende, a não ser que Deus lhe deu o dom
da interpretação de línguas. Falar em línguas é um dom. E dom para quem é batizado com o Espírito Santo. Respondendo a pergunta da querida Maria. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito que todos os prosélitos, que é prosélito? Aquele que se torna judeu por religião. Não é se torna israelita. Não é se torna israelense. Judeu quer dizer religião. Tá? Como cristão é religião, muçulmano é religião, judeu, judaísmo, eu faço parte do judaísmo. É judeu, é religião, não é nacionalidade. Então, no dia de Pentecostes, muitos prosélitos de religião judaica de vários países estavam ali. E prosélitos quer dizer o quê? Aqueles que seguem a lei de Moisés, aqueles que seguem o Pentateuco, aqueles que seguem as Escrituras. E quem segue as Escrituras está esperando o Messias vir. Está aguardando o Messias voltar. Verdade. Quando eles estão lá, começaram a ouvir lá no cenáculo, que eu e o senhor já tivemos lá no cenáculo em Jerusalém, que está próximo do túmulo de Davi, no centro da Jerusalém Velha. A multidão está ali celebrando a festa de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles. Os prosélitos de várias nações que ali estavam ouviram falar na própria língua deles. Aquilo ali foi um ato especial. Não é que dali para cá acabou. Deus pode me tomar em inglês para abençoar alguém. Eu tenho um testemunho, um não, dois. Eu estava nos Estados Unidos, muito especialmente no estado da Pensilvânia, e eu estava na casa de um amigo, isso tem uns 18 anos, e eu estou dentro do elevador no mall, no shopping, né? Eu chamo ele de Van Damme, né? Do querido Van Damme, e de repente eu olhei para uma mulher dentro do elevador. Comecei a falar em línguas estranhas. Ela começou a olhar para mim, e aí ele falava inglês, eu não. E ainda hoje eu não falo inglês. Eu não sabia nada. Nada. E para mim eu comecei a falar em língua estranha. De repente, ela pegou o telefone, né, e fez a ligação. E falou em línguas estranhas para ele. Falou em inglês para o Van Damme. Ele disse para eu ligar para casa. E ele citou o número. Eu citei o número em inglês. E a mulher começou a chorar. Eu não sabia que língua eu estava falando. Como o pessoal que foi batizado em Atos 2 também não sabiam a língua que estava falando. Mas todos os prosélitos diziam: não são esses, todos eles, galileus? E por que, pois, ouvimos falar na nossa própria língua? Mas os menos favorecidos de conhecimento bíblico acham que aconteceu aquilo e acabou. Quando você fala em línguas, você está falando, segundo as Escrituras, não língua dos anjos, mas diretamente com Deus, porque o próprio apóstolo Paulo disse: quem ora, ora em mistério, ninguém entende. Se fosse língua dos anjos, os anjos entendiam. Satanás não deixou de ser anjo. O diabo é anjo caído, mas é anjo. Se eu falasse língua dos anjos, o diabo entendia. Entendi. Só Deus entende. Atos dos Apóstolos foi um caso especial, como nos Estados Unidos também é um caso especial. A mulher ligou, tá? E a filha estava passando mal. Tá? E aí perguntou: e agora? Eu disse: me dá o telefone. E aí eu orei em português, né? Orei em português, mas a enfermidade obedeceu, tá? Então, respondendo a querida Maria, né?
e também os amados internautas, e você contando esse milagre, tem um monte de internauta que desculpa a expressão, um miserável, desgraçado, não tem a graça de Deus, não conhece Deus, não conhece as Escrituras, acha que todo mundo é igual a eles, porque eles são incrédulos, vai escrever embaixo, eu não creio, problema seu, olha a minha cara de preocupado. Então, língua estranha é isso. Espero que eu tenha respondido. Tem mais uma pergunta aqui, mas vou deixar o Albuquerque fazer a pergunta dele aí. Vamos lá, maestro, faz a sua pergunta. Jesus teve casa na praia? Eu respondo, diga logo que sou eu quero saber. Agora você viu debate nenhum. Eu ouvi falar. Pronto, Jesus teve casa na praia? Simples. Simples. Ainda bem que eu estou com a Bíblia na mão. Atos dos Apóstolos, perdão, Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2. Versículo 1 está escrito assim. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Atos 2, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, região marítima. Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateus 13, versículo 1. Está escrito assim. Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Mais? Marcos 9:33. Marcos 9:33. Marcos 9:33. Está escrito assim. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que esta vez vós discussando pelo caminho? Se Jesus não tinha casa, tá ruim? Vamos lá. João capítulo 1. João capítulo 1, e aí eu finalizo, pedindo que a Bíblia responda se Jesus tinha casa ou não. João capítulo 1, versículo 35. João 1:35 a seguir diz assim: no dia seguinte, João Batista, estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, os 2 discípulos de João Batista. E vendo passar Jesus, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiu a Jesus. 37. 38 diz: e Jesus, voltando-se, olhando para trás, vendo que eles, os 2 discípulos, o seguiam, disse: que buscais? E eles, os 2 discípulos, disseram: Rabi, buscamos o Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Onde moras? 38. Jesus podia dizer: tem morada não, vou embora, tchau, que é isso? Jesus, ó o que Jesus respondeu. 39. Ele lhe disse, Jesus respondeu: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 9. Como que Jesus não tinha morada? E por que essa polêmica? Simples. Porque no Evangelho segundo escreveu Lucas, porque essa polêmica, boa pergunta. Evangelho segundo escreveu Lucas, deixa eu buscar o texto aqui. Lucas 9, está aqui, Lucas 9, 58. Lucas 9, 58. Deixa eu ler aqui. Daí a polêmica. Lucas 9, 58. Isso aqui é o próprio Jesus dizendo:
Porque o Filho do Homem não veio para destruir... não, esquece 56, 58. Lucas 9, 58. Estava lendo 56, gente. Agora o versículo 58. Lucas 9, 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se isso aqui é Jesus dizendo que não tem casa, que faremos dos outros versículos? Já que a Bíblia não pode contradizer-se. Infelizmente, nós temos um monte de mestres que nunca foram alunos. E a internet hoje é terra de João Ninguém. Pastores de micro-ondas. Eu diria, não só pastores, mas formados rápidos, né? E nem de micro-ondas, né? Ainda feto. Ele põe a mão na cabeça e diz, eu me unjo. São mestres de si mesmo. É verdade. Mestres de si mesmo. O próprio Paulo disse, no final dos tempos, um dos sinais da vida de Cristo é que vai surgir pessoas que são mestres de si mesmo. Está aí na internet. Um monte de gente peitando pastores. Não respeita os ministros do Evangelho. E sem falar um monte de desviados que nunca entraram no Evangelho, dando um de crente, você não sabe quem está do outro lado. É verdade. E um monte de crentes começa a dizer, eu apoio você, irmão fulano. E vai ver, um catimbozeiro safado. E vai ver, um satanista. Tá? E a pessoa, eu apoio você, irmão fulano. Sendo que é o próprio diabo usando aquela pessoa. Resumindo, por que essa polêmica? Isso aqui é Jesus dizendo, as aves saem de manhã e voltam de tarde. As raposas saem de noite, porque é ave noturna, animal noturno, e voltam de manhã. O Filho do Homem tem hora para sair, mas não tem hora certa para voltar. É isso que o pessoal não entende. Está escrito. Está escrito. Ele estava falando exclusivamente para essa pessoa. E para essa pessoa aqui. É. Por exemplo, para entender Lucas 9, 58, você tem que ler o 57, 58, 59, 60, 61 e 62. Porque Jesus está falando para 3 grupos. Ele chamou um homem e 2 se ofereceram. Os 2 oferecidos ouviram isso. Esse aqui está dizendo, mestre, eu irei contigo. Jesus foi passando e o cabo apareceu. Eu irei contigo para onde quer que o senhor vá. Jesus disse, você não vem não. Quer ver? As aves saem de manhã e voltam. As raposas saem à noite e voltam de manhã. Mas você não vem não. Quer que eu diga que você não vem? Daí ele disse, citou isso aqui. O Filho do Homem não tem hora certa para voltar. Então, você não tem como me seguir para onde quer que eu vá. Porque você é muito programadinho. Você é muito... E aí você vê que esse aqui saiu fora. Aí Jesus chama outro. E ele diz, mestre, eu posso ir sim, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ele diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Quer dizer, será que Jesus está dizendo que o pai do homem está morto, mas para o homem não ir lá enterrar? Jesus vai contradizer-se a própria Bíblia? É isso. Sendo que a Bíblia é clara, honra a teu pai e a tua mãe. Como que agora o pai está prestes a ser enterrado e Jesus diz, deixa os mortos enterrarem os mortos? Não é isso. É que a tradição dizia que o filho primogênito só podia sair de casa quando o pai morresse. E quando é que esse velho vai morrer para o cabo seguir a Jesus? Tem uma pergunta que eu escolhi aqui. Vai. Luigi. Então, é o seguinte, ele está perguntando se lá, que lá eles falam muito que Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica Romana, se isso procede. Ótima pergunta, querido Luigi. Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, quem fundou o trabalho em Roma foi aquele uns plural, daqueles que estavam em Atos 2, visitando a capital da adoração, Jerusalém.
Atos 2, tinha pessoas de várias nações. E esses voltaram dizendo, o Messias já veio, e começaram o trabalho. Quando Paulo chega em Roma, Atos capítulo 28, quando Paulo chega em Roma, é recepcionado por alguns irmãos em Cristo. Então Paulo oficializa o trabalho do Senhor em Roma. Pedro é pastor em Babilônia. Está escrito. Uma das cartas que Pedro enviou foi enviada de Babilônia. Pedro ouve dizer que Paulo está pregando lá em Roma. Paulo vai para Roma. Quem está no trono? Nero. E Nero está tocando fogo em Roma. E aí Pedro é condenado à morte. Pedro e Paulo, eu visitei a cadeia de Paulo, pode olhar aí na linha do tempo do meu Instagram. Isso, nós estamos em janeiro, dezembro e novembro. E também está lá no canal. Em novembro, tá no nosso canal. Está no canal do YouTube. O nosso canal do YouTube Pastor, é Pastor Abílio Santana Oficial. Também está lá. Está lá no canal do YouTube. Pastor Abílio Santana Oficial. Então, eu visitei a cadeia de Paulo e de Pedro, que foram presos. Eles morreram como inimigo do império. E quem morria como inimigo do império não tinha direito à sepultura. Ninguém sabe onde está o corpo de Paulo e de Pedro, que eles morreram como inimigo do Estado. Isso há muitos anos atrás, há cerca de aproximadamente 1.900 anos. Cerca de 1.900 anos atrás. 100 anos depois de Cristo. Uma média de 100 anos depois de Cristo. Né? Porque Paulo converte-se 15 anos depois que Jesus foi embora. Aí vem agora a Igreja Católica Apostólica Romana declarar que Pedro, o túmulo de Pedro está dentro da Basílica. Isso é mentira. Vou repetir, isso é mentira. E que Pedro foi o primeiro Papa. Isso é mentira. Sendo que a Igreja Católica surgiu do imperador Constantino para cá. A igreja sempre foi inimiga do império. A igreja vinha contra a idolatria. Adorar somente o Senhor Deus de Abraão. E aí o Império Romano vinha contra a igreja e matava os crentes. Até que o imperador Constantino disse, opa, se ele se converteu ou não, isso é outra história. Mas Constantino declarou-se cristão. E Constantino declarou que a religião do império dele era o cristianismo, a religião oficial. Aonde quer que houver uma bandeira do meu império, o rei daquele lugar tem que se declarar cristão, bradou Constantino, o imperador em Roma. E Constantino baniu a morte de cruz. Constantino acabou com a perseguição aos cristãos. Então, se você der um Google, vai ver que o primeiro Papa se autodenominou líder da igreja. Foi Constantino. Líder da igreja. Só que um grupo disse, opa, nós não aprendemos isso. Que eles seguiam a doutrina dos apóstolos. Aí Constantino declarou, a igreja oficial é a igreja católica. A palavra católica quer dizer mundial. Só isso. Num português clássico, dentro do vernáculo. A igreja mundial, ou a palavra católica, apostólica, porque segue a doutrina dos apóstolos, e romana, porque a sede estava em Roma. Então, igreja mundial, ou católica, apostólica, romana. Mas só que um grupo de fiéis disse, opa, está tendo coisa aí que não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Esses fiéis passaram a ser perseguidos pela igreja católica. E esses fiéis começaram a pregar o evangelho mundo afora. Quem são esses fiéis? Nós. Somos os remanescentes. Aí vem um grupo depois dizer que nós evangélicos, ainda que não tem nada a ver com a pergunta, mas é importante eu dizer isso,
dizem que nós evangélicos somos oriundos do padre alemão Martinho Lutero. Não! Lutero, ele ficou na porta da Basílica cerca de 95 ou 93, não me lembro, 95 teses, que a Igreja Católica era apóstata, afastou-se da verdade, e aí veio os luteranos, veio os protestantes, protestantes oriundos de Lutero. Eu não sou protestante, eu sou cristão. Eu sigo a doutrina dos apóstolos. Não tenho nada a ver com Lutero. Eu sou aquele grupo que ficou, os remanescentes, e foi passando, repassando e chegou até mim. Eu não tenho nada a ver com o padre Martinho Lutero, não tenho nada a ver com a reforma protestante. Eu não sou protestante, ainda que eu protesto algumas coisas, mas protestante é religião não. Eu sou cristão, seguidor do Evangelho de Cristo. E Pedro morreu como inimigo de Roma. O corpo de Pedro ninguém sabe. Pedro nunca foi o primeiro papa. Aliás, Pedro nunca foi católico. Pedro foi cristão. Primeiro papa foi o imperador apóstata, desviado da verdade, Constantino. Está aí a sua resposta, Explicado. Luigi. Explicado. Agora uma música. Toda vez que eu vou no Instagram desse homem, ele tá lá assim. Mostra o seu sorriso. muito bom. Aí eu pensei assim, será que ele colocou porcelana nos dentes? Hã? Ou, Pastor Abílio, é um deboche aquela música Boa pergunta. aos seus perseguidores? Rapaz, o senhor disse tudo. É um deboche aos perseguidores, porque uma coisa é você ter seguidor. Com esse mundo, né, virtual, né, mundo remoto, é novo para mim? Novo mesmo, novo. Tem grandes pregadores aí que ainda não entraram nesse mundo, porque se entrasse, a gente poderia começar a ajudar esses bobos, não são todos, mas uma boa parte bobos, que não conhecem nada da verdade, das escrituras, e fala bobagem aí, e um monte de gente que tem conhecimento e ainda não entraram nesse mundo. Então esse mundo é um mundo novo para mim, o mundo internauta, dos internautas. Né? Novinho. Eu tenho o quê? 200 mil no meu Instagram, acho que 190 e alguma coisa, né? Tem outro Instagram com 600 mil, né? Esse aqui. Esse aí é 600 mil. Mas o que é isso? Junto desses caras tem 3 milhões, 4 milhões, né? Porque é um mundo novo. É um mundo novo. E aí tem um monte de gente que não me segue, me persegue. E aí eu achei essa música do irmãozão, gente boa, né? Mas que é uma letra maravilhosa. Se você escuta a letra dessa música, caramba, é um hino. É um hino. Escuta a letra. Tem como você colocar aí? Deixa eu colocar aqui. Coloca aí. Amados internautas, coloca todinha pra gente ouvir. O Duran. Felipe. Aproveita aí, pede o pessoal me seguir. Pode aí. Deixa eu ver aqui. E pra te seguir é o quê? É só procurar Maestro Albuquerque. Maestro Albuquerque. Albuquerque, no Instagram. Isso, no Instagram. Maestro Albuquerque. Nós estamos no estúdio Albuquerque, gente. Tem lançado muitos pregadores, muitos cantores. Muitos. Mesmo, muito. Né? Como também a Paz no Vale. Esse aqui é o dono da Paz no Vale. Né? Foi quem me lançou, o querido Natalino, um dos meus melhores amigos. Né? Eu devo muito a Natalino. Né? Paz no Vale, né? Natalino e Albuquerque. Como é o nome do teu estúdio? Gravadora Arte Clave Multimídia. Olha a ignorância minha. Como é o nome do teu estúdio? Perdoa esse miserável pecador. É a gravadora Arte Clave. Arte Clave Multimídia. Multimídia. E para te seguir? Você pode seguir lá no canal da gravadora Arte Clave Multimídia mesmo. Ou no Instagram aí, Maestro Albuquerque. Maestro Albuquerque. Sim, e a música? A música saiu aqui. Bota bem alto aí. Deixa eu ver aqui.
Não, nessa não. Esse aqui é... Isso é coisa do mundo. pecado. Tá amarrado, tá amarrado. Aí. Escuta a letra. Ó. A letra. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machuca. A vida é curta. Então, viva a sua vida. E seja feliz. E mantenha sempre o sorriso. Aquele dizer, como não gostar de uma música dessa? Muito bacana essa música. Pô, muito olha bacana. que letra. Letra muito atual. Então não é deboche, não. Ou é? É resposta. Né? Pode ser uma respostinha, né? Pode ser uma resposta Uma daquela. respostinha. Eu já pensei em mudar a música, mas... Não acha outra, não essa acha música é outra. minha cara. Não, eu vejo É lá. sua cara, é sua cara. Eu amo cuscuz. Né? Cuscuz com leite. Cuscuz com leite de coco. Não vejo a hora de chegar em casa, né? Porque como a minha mulher, pastora Bia, beijo minha esposa, né? Ninguém sabe fazer um cuscuz. E minha mãe, Dona Dalva. Dona Dalva. Não, Conheço, Dona Dalva. a minha esposa aprendeu com Dona Dalva. Manhã ensinou para minha esposa. E hoje, graças a Deus, manhã mora lá em casa, mora comigo, né? Nos deu a graça de morar conosco. E agora eu estou comendo, né, cuscuz assim, com Dona leite. Dalva. de Dona Dalva e da minha esposa, pastora Bia. E, de vez em quando, O pastor é baiano? lógico, nato. Baiano, nato, papajaca. Torce pelo Palmeiras? Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. São Paulino ele? Eu sou Bahia! Bahia. Eu sou Bahia! O nome do meu estado é Bahia. Não é não? Não é não? O mundo, o Brasil começou aonde? Na Bahia. Na Bahia, Porto Seguro. A primeira capital do Brasil, Salvador. Primeiro governador, né? Tomé de Souza. Começou a governar de onde? Salvador. Como não ser baiano? Me diga aí. Ei, o senhor esteve deputado em 2019 até 2023. A dúvida é, Tem que pregar no Rio de Janeiro ainda hoje. perguntaram para mim o que foi que o Abílio fez sendo deputado naquela cidade. Dá só a dúvida. E por que você não ganhou a eleição? Boa pergunta. Bom, eu estive deputado por 4 anos. O que Abílio fez? Tem coisas que são feitas, se você não propagar, ninguém sabe. E quem foi para Brasília? Pastor Abílio. E o pastor Abílio, pergunta também, outra pergunta. Continua, senhor. Eu estou falando, o senhor está prestando atenção. Pastor Abílio. Me deixando falar sozinho? Esse sou eu. Você tá falando Gente, ali, ele está com pressa. Ele vai estar no Rio de Janeiro hoje. Por isso que ele está me cortando. Entendeu? E eu estou cortando. Sim. Quem foi para Brasília foi o pastor Abílio. E a Bíblia diz para você fazer uma coisa de forma que a outra mão não veja. Aí eu não propagava. Só que o político tem que propagar. Eu me esquecia que era o político e achava, não, vão achar que eu estou me exaltando. Quero saber de você. Quero saber disso não. Cadê a glória de Deus? Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. E o político tem que propagar o que ele fez. E eu não propaguei. Eu fiz algumas coisas. Somente uma. Só dá um Google também, né? Só dá um Google. É. Mas deixa eu te falar. Põe aí P de Paulo, L de laranja. Põe no Google. PL 3369. Esse PL, projeto de lei, caiu no meu colo. Em outubro de 2019. Eu estando titular da Comissão de Direitos Humanos, e todo e qualquer projeto tem que passar pela comissão que diz respeito àquele projeto. Sabe o que esse projeto está pedindo? Que o avô possa casar com a própria neta. Que o pai possa casar, até me emociono.
que o pai possa casar com a própria filha. Que a mãe possa casar com a filha, caso das duas lésbicas. O que é que tem na cabeça um deputado querer que uma desgraça dessa vire lei? E caiu no meu colo. E eu me levantei na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem e graças a Deus destruímos esse PL, destruímos esse projeto. Então, eu tenho o orgulho de dizer que fiz algumas coisas. E entre elas, o PL do incesto, o PL da sodomia. Eu tenho a honra de dizer que eu atrapalhei os planos de Satanás. Se você der um Google aí, você vai ver que o segundo domingo do mês de julho, é o Dia Nacional do Cristão. Quem é o pai desse projeto? Eu apresentei como projeto. É lei. Virou lei. A maioria de nós, evangélicos, não sabemos, porque a Bíblia não propagou. Então, se não fiz nada, tem mais alguns. Mas pelo menos esses dois. O Dia Nacional do Cristão. Projeto de leis do deputado Ademir. Hoje é lei. Hoje é lei. A maioria de nós não sabemos. Eu vou até postar isso no meu Instagram, para o povo saber que, de fato, existe o Dia Nacional do Cristão aqui no Brasil. Então, fiz algumas coisas assim, mas não propaguei. Gente, está explicado aí. Pastor Abílio, sem tomar muito tempo seu, Falando sério, eu vou eu embora. estou sabendo uma história aí de um tal de vatapá. Que negócio. O senhor sabe fazer vatapá? Não, ele é um profissional no vatapá, pessoal. Ele é um Ó, gente, profissional. ó, gente, ó, Natalino caiu na besteira de me levar na casa dele, porque Natalino é um grande cozinheiro, grande, profissional. Por sinal, tem até um canal, né, no YouTube, que ele coloca receitas, né, como é que é o nome do canal? Aprenda com a Cacau Receitas. Aprenda com a Cacau Receitas. Receitas. É um canal da minha esposa, aonde eu posto meus vídeos da gastronomia. Então, aí, ele disse, Abílio, acarajé, rapaz, você é da Bahia, acarajé. Aí ele caiu na besteira de me levar na casa dele, fiquei hospedado na casa dele. Aí eu disse, acarajé é da Bahia, da minha Bahia. Sabe fazer acarajé? Eu digo, lógico. Poxa, conversa, velho. E eu lá sei fazer acarajé o quê? Aí minha esposa veio comigo para São Paulo, na casa dele, e aí tocou no assunto. E vamos fazer o acarajé, fazer Não, comprei tudo, os ingredientes que você mandou comprar. Ele passou a lista de ingredientes para mim comprar. Comprei tudo, coloquei lá, marcou o dia. Vem ele e a esposa. Continua. Aí minha mulher fez acarajé. Pastora Bia disse, Natalino, você ainda cai da cama para chorar? Isso sabe fazer o quê, Natal? E eu tava brincando, não sei fazer mesmo. E acarajé vai, uma vez pronto, vai caruru, que é quiabo, né? Cortadinho, depois explico para vocês como é que faz. A saladinha e o vatapá, né? Então o vatapá... Fiz arrudei tudo para te responder o que é vatapá, mas eu sei comer acarajé, comer vatapá, mas fazer não sei não. Gente, um beijo no coração, eu vou ter que ir, senão se eu deixar aqui, eles vão levar. Tinha umas 500 para perguntar. Mas eu tenho que pregar deixa. no Rio de Janeiro ainda hoje, né? Espero que vocês me entendam. Não, Beijo, tá bom. gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar aí, e você pega o link e manda para outras pessoas, porque eu acredito que esse bate-papo, na realidade, foi uma live. Foi um bate-papo. Foi um bate-papo, né? É. E eu quero agradecer a você, meu querido. Eu agradecer de coração. Você é 10. Você é... Gente, eu sou grato também. Eu vou só dizer assim, o dia que a gente conheceu foi uma coisa interessante. O Natalino me apresentou esse moço em 2006. Não era esse. Não era esse. 2006 eu era muito carrancudo. Não, eu era 2006 era o José Abílio É. da Silva Santana. 2007. Aí eu cheguei lá, não liguei. Aí ele deu a paz do Senhor para mim. Eu pensei, que paz do Senhor que nada, ó. Aí ele chegou para mim, pegou na minha mão e falou assim,
você é judeu? Eu tomei um susto. Eu falei, foi aquele dia que realmente eu conheci aí o pastor Adão Santana. Gente, para você... Muito obrigado. Obrigado eu, meu querido Albuquerque. Para você conhecer uma pessoa, você tem que se aproximar. É. Né? Você se aproximando, você conhece, Você causou. né? As qualidades e os Se não defeitos. causar, você não... É. Aqui tem muitas perguntas, mas vamos deixar para a próxima live aqui. Pronto. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai fazer outra e vamos trazer toda essa. Fazer lá no seu estúdio, lá na sua casa. Pode Então, também fazer lá. Aí leva o Albuquerque para lá para a gente tomar um Vai, café. É, tomar um A café e gente comer, já vai comer um almoçar. vatapá com a carne. Aí, agora eu vou. Beijo, gente. Deus abençoe. A Pessoal, comida um do beijo natalino só enche os olhos. Um beijo, pessoal. Até mais. Gente, um abraço.